A revelação dada por Deus a um adventista do sétimo dia através de um sonho mudou tudo. Mudou inclusive a fé de toda a congregação. Eu tenho certeza absoluta que o testemunho de hoje vai mexer com o teu coração. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados. Bora pro vídeo! Já me conta aí nos comentários se em algum momento você já fez uma oração a Deus em busca de resposta, em busca de uma luz em relação a um determinado assunto que você queria esclarecer e você ficou admirado com a resposta, com a revelação que Deus te deu. Isso já aconteceu com você? Comigo sim, já aconteceu. Inclusive eu separei aqui um episódio que eu vou relatar agora, que foi quando eu entrei na igreja adventista do sétimo dia, fui batizada, conheci sobre a questão do uso de joias e adereços. E aí um certo dia eu conversando com o meu esposo, ele não faz parte da igreja, e aí eu disse para ele: amor, Deus proíbe o uso de joias, mas não proíbe o uso de bijuterias. Olha só que ideia, né? Quando a gente ora pedindo uma resposta e Deus manda outra, é isso que acontece geralmente, né? O ser humano, ele quer teimar com Deus. E aí eu conversando com meu esposo, ele disse: não, nossa, Deus realmente ele só proíbe o uso de joias para não estar ostentando, mas a bijuteria é uma coisinha baratinha, pode usar, não tem problema não. Só que eu já sabia que a igreja é contra esse procedimento, né, de você usar joias e adereços. E eu já entrei na igreja sabendo. Por isso, sempre que eu ia usar, geralmente eu usava quando eu saía com o meu esposo, porque ele me cobrava muito isso. Agora, recentemente, Deus tem acalmado muito o coração dele e ele não tem mais me cobrado esse tipo de coisa. Mas sempre que eu ia sair com o meu esposo, eu usava uma bijuteria. Geralmente algo muito singelo, muito simples, algo muito pequenininho. Eu já comecei a me incomodar a partir do momento que eu conheci essa questão, né, na igreja adventista e li na Bíblia sobre, comecei já a me incomodar. Então, quando eu ia usar, era sempre uma coisinha discreta, uma coisinha, uma bijuteria simples, né? Só que aí eu, ainda incomodada, pensativa com aquilo, resolvi orar a Deus. E eu nunca contei isso pra ninguém. É a primeira vez que eu tô contando, é aqui. Eu não tô lembrada se eu falei pro meu esposo. Mas eu tive um sonho logo após fazer essa oração a Deus. Engraçado que tem coisa que a gente precisa ficar sempre orando para Deus responder, né? Mas tem perguntas que a gente faz para Deus que a resposta é quase que instantânea. E aí, depois de orar a Deus a esse respeito, Deus me revelou em sonho o que Ele queria de mim. E no sonho eu via o pastor Arilton, né? O pastor Arilton de Oliveira, com correntes de prata, pulseiras de prata, anéis. E eu olhava e ficava admirada, porque ele é um pastor da igreja adventista usando essas coisas. E uma voz, que eu tenho certeza que era a voz de Deus me respondendo, disse assim: eu sempre tenho me preparado, sempre para não ficar emocionada durante as gravações, mas é muito difícil, sabe? Falar de Deus para mim é algo muito forte, sempre foi. E uma voz no sonho disse assim para mim: você tá vendo ele? E eu dizia: tô vendo. E aí Deus disse: se assim fosse, ele não seria o meu filho. E aquele sonho me impactou, me impressionou de uma forma tão forte que eu já não conseguia mais usar as minhas bijuterias sem um peso tremendo na consciência. E por que eu estou dizendo isso? Porque após esse sonho, após essa revelação, de ter me chocado tanto, me impactado tanto, eu ainda usei bijuterias. Mesmo depois dessa revelação que Deus me deu em sonho, eu ainda usei bijuterias.
Até que aconteceu algo terrível, que para mim foi muito ruim, muito terrível mesmo. Afetou minha vida espiritual, mas me corrigiu muito. E em outra oportunidade eu vou fazer esse relato meu aqui para você conhecer esse pedacinho da minha história. Mas hoje a gente vai contar a história aqui de outra pessoa. É um testemunho hoje de outra pessoa e não meu, né? Mas eu fico devendo o restinho dessa história para você. Pois bem, mas agora que eu compartilhei com você um pedacinho da minha experiência com Deus em relação à oração e respostas, eu espero que o seu comentário também esteja aqui embaixo para eu ler logo após esse vídeo ser postado, tá bom? Combinado? Mas agora vamos para o testemunho de hoje, que é um testemunho lindo, tremendo, que vem lá da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, e tem como protagonista o senhor José de Assis, um homem que fez uma oração genuína a Deus, uma oração sincera, mas se surpreendeu com a revelação que Deus lhe deu em sonho. Essa revelação mexeu não só com o senhor José de Assis, mas com toda a congregação adventista. E nós vamos conhecer essa linda história nesse momento. Bora lá? O José de Assis é um irmão adventista que recebeu um ministério lindo de levantar igrejas. No caso, levantar templos de tijolos. E ele já havia levantado alguns, com a ajuda primeiramente de Deus, com a ajuda dos recursos da igreja e com a ajuda dos demais irmãos. Porém, dessa vez, ele recebeu um grande chamado. O chamado era construir um grande templo no bairro Santos Dumont, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Mas o que mais lhe chamou a atenção é que, apesar do lote já ter sido comprado, os recursos da igreja eram muito poucos, porque ali haviam poucos irmãos. Ele contava apenas com a força de Deus, que é o mais necessário, e com a ajuda dos recursos da Associação Sul. Aquela construção vinha tirando o sono do senhor José de Assis. Isso porque ele via que a obra era grandiosa, mas os ceifeiros eram poucos. Haviam poucos membros naquela congregação e os recursos que a associação oferecia não eram suficientes nem para dar o pontapé inicial da obra. Foi aí que o senhor José de Assis colocou os seus joelhos no chão e fez uma oração genuína a Deus. Muito angustiado e preocupado, o que ele queria realmente saber é se aquele projeto realmente estava vindo do coração de Deus. Que Deus lhe desse a resposta necessária e que, se aquele projeto fosse realmente do céu, que ele enviasse os recursos necessários para que aquela obra fosse iniciada e concluída. E logo após aquela oração sincera, Deus colocou paz no coração do senhor José, ao ponto de fazê-lo dormir. Durante o sono, ele teve um sonho e ali ele estava com as mãos prostradas para o alto, quando de repente viu que uma mão começou a colocar moeda em suas mãos, ao ponto de transbordar. Uma dessas moedas caiu no chão e começou a rolar. Logo em seguida, o senhor José acordou daquele sonho, com a certeza de que aquela era de fato uma resposta, uma revelação de Deus ao seu pedido de oração. Todo sofrimento, toda angústia que estava pairando o coração daquele homem já não existiam mais. Ele correu para dar a notícia à sua esposa, Maria Aparecida, para contar para ela que a sua oração já havia sido respondida. No entendimento do senhor José, as muitas moedas colocadas em suas mãos simbolizavam os recursos que Deus já estava providenciando. E a moeda que caía da sua mão e rolava pelo chão, lhe dando ali a tarefa de baixar para pegá-la do chão, isso simbolizava o esforço humano. O senhor José teria que ir atrás de recursos, pedir a quem ele pudesse.
mas Deus lhe deu a direção certa de com quem ele deveria falar. É que, passados alguns dias desse sonho, Deus colocou no coração do Senhor José o desejo dele realizar um culto na casa de um dos irmãos daquela congregação, um irmão que o Senhor José nem conhecia, nem sabia o nome, nem tinha nenhum contato dele. Mas ao perceber aquela revelação de Deus, o Senhor José começou correndo atrás, descobriu o nome do homem, o contato do homem e logo ligou para ele, oferecendo um culto em sua casa. O homem então aceitou e disponibilizou a sua casa para aquela cerimônia ser realizada. Após o culto, os dois conversaram e o Senhor José explicou para ele o projeto grandioso que Deus havia colocado em suas mãos, um grande desafio para uma grande obra com poucos recursos. Esse homem, que não foi revelado no testemunho o seu nome, disse o seguinte: José, olha bem para os meus olhos. Eu sou um empresário e eu só quero que você me diga o que você precisa para que essa obra seja concluída. O Senhor José nem podia acreditar no que estava ouvindo. Uma ajuda vinda do céu foi-lhe oferecida. Ali eles conversaram, o Senhor José mostrou para ele o projeto, o valor daquele projeto e tudo mais. E graças primeiramente a Deus e aos recursos desse homem, desse forte empresário, é que foi possível aquela igreja ser de fato levantada. E hoje a igreja está de pé, firme e forte, recebendo cada dia mais membros para aquela congregação. Esse testemunho muito forte aumentou a fé daquelas pessoas que estavam sedentas tanto pela palavra de Deus como também por um templo de tijolos onde pudessem ali se reunir e se confraternizar e adorar o nosso Deus e receber mais e mais irmãos. Louvado seja Deus, porque esse lindo testemunho te alcançou no dia de hoje e que Ele possa ter renovado as tuas forças e ter te enchido de paz, de fé e de esperança no dia de hoje. Eu espero que você não guarde essa mensagem só para você, porque Deus, Ele deseja alcançar mais e mais vidas através da sua vida. Por isso, compartilhe esse testemunho nas suas redes sociais e listas de contatos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém.